Oi, gente, como vocês estão? Nessa semana, na novela A Dona, José Miguel descobre que Leonor pegou dinheiro de Valentina. Valentina reencontra Alonso e não acaba por aí. Maria da Luz descobre crime de Rodrigo. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora no resumo semanal de A Dona, de 27 de fevereiro a 3 de março. Mas antes, eu peço que, por gentileza, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Dona, 27 de fevereiro, segunda-feira. Rodrigo fica furioso ao saber que Valentina foi levada detida. Filadélfo o informa que ela já saiu e pergunta se ele acredita que a dona tenha colocado fogo na cabana. Rodrigo diz que não, e Filadélfo questiona como ele tem tanta certeza. Rodrigo ordena que ele não faça tantas perguntas. Ivana diz a Horácio que ele foi um erro em sua vida. Horácio chama Ivana de cobra e quase a agride. Leonor flagra a cena. Depois, ela diz a Ivana que deve afastar Horácio de uma vez por todas se quiser conquistar José Miguel. Isabel desconfia que Valentina possa ter matado Frederico. Valentina fica muito triste pela dúvida da tia e se retira para seu quarto. Benita diz a Isabel que ela não tem direito de duvidar da inocência de Valentina. José Miguel vai à cabana incendiada. Valentina pensa em sair para cavalgar e acaba saindo de pijama. Rodrigo a segue e José Miguel, ao vê-los, se dá conta de que realmente Valentina e Rodrigo são amantes. Sandra diz a Moisés que se Henriqueta voltar a ser grosseira com Felipe, ela deixará a casa. Ivana se insinua a José Miguel. Ele fica tentado, mas recua. Ivana fica furiosa por mais uma vez José Miguel ter a rejeitado. No dia seguinte, Moisés diz a José Miguel que sua mãe pagou a hipoteca da fazenda, graças a um empréstimo que Valentina fez. José Miguel fica surpreso. Dona, 28 de fevereiro, terça-feira. José Miguel diz que está devendo um favor a Valentina. Isabel se desculpa com Valentina por ter duvidado dela quanto à morte de Frederico. José Miguel se chateia pela atitude de Leonor. Ele pede a Moisés um empréstimo para pagar Valentina. Moisés diz que, lamentavelmente, o banco não poderá arrumar o empréstimo para ele. Gabriela vai à fazenda Montesinos falar com Teresa. Ivana as vê e diz que Leonor não gosta que as criadas recebem visitas em sua casa. Gabriela diz a Ivana que já é nítido de ver que ela se sente a dona da fazenda Montesinos. Isabel conta a Ernesto que Ivana deixou a fazenda Os Caracóis e foi morar na Montesinos com Leonor. José Miguel vai tirar satisfações com Leonor. José Miguel, furioso, diz a sua mãe que muitas vezes pediu a ela que jamais aceitasse dinheiro de Valentina, mas, como ela não o ouviu, entregará a Valentina as escrituras da casa de Leonor na capital como pagamento pelo empréstimo. Leonor diz que jamais permitirá que ele dê a sua casa. Felipe diz a Moisés que tentou falar com Henriqueta, mas ela é impossível. Ele afirma que não quer que Sandra tenha problemas com sua mãe, mas não desistirá dela caso Henriqueta continue se opondo. Brenda liga para Alonso e diz que o Santiaguinho está o esperando, pois é seu aniversário. Alonso, frio, diz que nunca disse que compareceria e que depois mandaria um presente para ele. José Miguel diz a Valentina que pagará até o último centavo da dívida pelo pagamento da hipoteca da fazenda Montesinos, e enquanto não puder fazer o pagamento, deixará com ela a escritura da casa de Leonor como garantia. Leonor diz a Ivana que José Miguel discutiu feio com ela pelo empréstimo que ela conseguiu com Valentina. Valentina ordena a Rodrigo que contrate pessoas para derrubar a escola.
Moisés diz a Sandra que sua mãe está disposta a fazer o que precisar para evitar seu casamento com Felipe, mas ele não está de acordo com ela. Moisés pergunta à filha perante Henriqueta se está disposta a deixar a casa. Henriqueta fica surpresa. Sandra aceita e ela e Moisés arrumam as malas para deixar Henriqueta. Alonso chega na fazenda Os Caracóis e surpreende Valentina. Ivana insiste em convencer José Miguel de que Valentina segue apaixonada por Alonso. Alonso tenta pedir perdão a Valentina. Valentina responde que Alonso se superestima, pois talvez ela nunca estivesse assim tão apaixonada por ele e que deixá-la no altar tenha sido um favor que ele fez. Alonso beija Valentina à força. Ela o esbofeteia. Valentina adverte Alonso que se ele não sair imediatamente de sua casa, chamará seus capatazes para que o façam. Maria da Luz corre e diz a Benita que o tal do Alonso Penalva foi ali na fazenda. Moisés e Sandra se mudam para um hotel. Gabriela diz a José Miguel que sente muito pelo término entre ele e Valentina. Ela diz que sua amiga é incapaz de fazer o mal a alguém. Valentina diz a Benita que Alonso foi à fazenda pedir perdão, mas suspeita que a intenção verdadeira era comovê-la para que ela perdoasse sua dívida. Gabriela diz a José Miguel que existe uma razão forte pela qual Valentina mudou drasticamente com ele. Ela conta que Marcélia se apresentou com uma criança nos braços e garantiu que era filho de José Miguel. José Miguel pergunta a Gabriela se foi por isso que Valentina teou fogo na cabana de Sabino, sem se importar que seu pai estava dentro. Gabriela questiona se José realmente acha que Valentina seria capaz disso. Alonso se hospeda no hotel do povoado e conhece Sandra. Henriqueta tem certeza que Sandra e Moisés voltarão para ela. Sandra pede ao padre Ventura que fale com sua mãe para que ela mude sua atitude quanto a Felipe. Ivana diz a Leonor que se ela realmente amava Frederico e sabe que foi Rodrigo quem incendiou a cabana e o matou, o porquê de não o denunciar. Leonor responde que ama seu marido, mas por amar mais a seu filho, quer que ele continue acreditando que Valentina é a assassina de seu pai. Filadelfo diz a Rodrigo que o delegado quer o ver. Rodrigo diz que certamente ele quer falar sobre o que ele estava fazendo na noite do incêndio. Valentina pergunta a Gabriela se alguém da fazenda disse a Alonso sobre o casamento que ocorreria entre ela e José Miguel. Gabriela responde que talvez Ivana ou Ernesto tenha comentado, ainda que sem querer. Anoitece. Maria da Luz encontra a camisa de Rodrigo manchada de sangue. Cristina diz que o sangue certamente é de Lázaro, pois Rodrigo foi quem o matou. Maria da Luz diz que essa é a grande oportunidade da mãe de denunciar Rodrigo e assim cobrar todas as coisas que ele a fez. Rodrigo e Filadelfo conseguem enganar o delegado sobre o que estavam fazendo na noite do incêndio. Cristina diz a Maria da Luz que não vai denunciar Rodrigo, pois não tem certeza absoluta que ele acabou com Lázaro. Ivana tenta fazer Leonor dizer por que não teve mais filhos. Leonor responde que Ivana não tem nenhum direito de se meter em seus assuntos pessoais. Teresa se entristece ao saber que o projeto da escola foi cancelado. José Miguel se entristece ao relembrar momentos com Valentina. Rodrigo encontra Maria da Luz e Cristina e as adverte que andando sozinhas por aí pode acontecer alguma coisa de ruim com elas. Dona 1º de março, quarta-feira. Cristina diz a Maria da Luz que Rodrigo é um homem perigoso e que não irá denunciá-lo, pois ele se vingaria. José Miguel vai à igreja e desabafa com o padre Ventura sobre a tristeza que sua vida está. No dia seguinte, Isabel diz a Valentina que Alonso é um cara de pau, por ter-a procurado depois de tudo que fez. Alonso relembra de momentos com Valentina. Sandra diz a Felipe que ela e seu pai saíram da casa
deixando Henriqueta sozinha e deprimida. Felipe diz a Sandra que não quer destruir sua família. Se esse for o preço do amor da moça, ele prefere se afastar dela. O padre Ventura trata de convencer Henriqueta de que sua atitude afastou a sua filha e seu marido, que Felipe é uma boa pessoa e não tem culpa nenhuma em tudo o que está acontecendo com sua família. Filadelfo diz a Rodrigo que o delegado vai arrumar algum pretexto para o colocar na prisão. Valentina e José Miguel se encontram e ele diz que precisam resolver muitas coisas. Alonso chega e Valentina pergunta o que ele faz ali. Alonso responde que foi reconquistá-la e não sairá dali sem conseguir, ainda que ela esteja comprometida com José Miguel. Valentina responde que seu compromisso com José Miguel foi desfeito, mas que Alonso não se iluda achando que isso foi por ele. Alonso insulta José Miguel e eles brigam. Rodrigo chega e ameaça Alonso com um revólver, gritando para que ele saia imediatamente dali. Alonso vai embora assustado. Rodrigo mira José Miguel e o diz que ninguém tirará o prazer de acabar com sua vida. Porém, Rodrigo acaba desistindo e vai embora. Isabel e Ernesto começam a se aproximar. Valentina conta a Benita e Gabriela sobre a discussão de Alonso e José Miguel na praça. José Miguel diz a Ivana que sua mãe está triste por sua ausência. Ivana o responde que jamais perdoará a mãe por ter enganado Leonor, a quem muito estima. No dia seguinte, Henriqueta sente falta de Sandra e Moisés e chora. Leonor tenta consolar a amiga e pede que ela não ceda a Sandra. Na capital, Nádia volta a pressionar o delegado Toledo para que encontre o assassino de seu marido. O delegado Toledo diz que encontrou uma carta de Oscar, onde ele deixou uma carta com uma chave que dá acesso a um cofre. Ivana se preocupa com a chegada de Alonso em São Pedro. Alonso procura novamente por Valentina e ela ordena a Rodrigo que o tire imediatamente de sua propriedade, faça com que nunca mais volte. Valentina ordena a Rodrigo que não permita mais a entrada de Alonso em sua propriedade. Leonor autoriza Sabino de investigar quem mandou matar as vacas. Gabriela diz a Horácio que é professora, mas que Valentina desistiu de fazer a escola. Ernesto dá seus pêsames a José Miguel pela morte de Frederico e o diz que, apesar de tudo que acusam Valentina, ela não é culpada da morte de seu pai. E completa dizendo que Valentina jamais seria capaz de matar alguém. José Miguel o diz que está muito confuso, que de um lado se recrimina por estar apaixonado por uma assassina e por outro lado tem ciência de que Valentina jamais seria capaz de tamanha atrocidade. Ernesto aconselha José Miguel a lutar por Valentina, pois Alonso está de volta e disposto a reconquistá-la. Alonso tenta presentear Sandra com um buquê de flores que Valentina recusou. Sandra o acha inconveniente e não aceita. Filadelfo diz a Rodrigo que Maria da Luz disse que se ele continuar a seu lado pode terminar igual a Lázaro. Padre Ventura diz a Cristina que está de acordo com Maria da Luz em denunciar Rodrigo. Ivana procura Alonso para lhe dizer que é possível que Valentina o perdoe e que ela pode ajudá-lo nisso. Alonso, duvidando das intenções de Ivana, pergunta o que ela quer em troca desse favor. Ivana responde que é um favor grátis, pois em troca disso já teria José Miguel totalmente livre para ela. Maria da Luz diz a Valentina que está certa de que não foi seu cavalo quem matou Lázaro, mas alguém que o deu um golpe bem forte na cabeça. Valentina pede mais informações e Maria da Luz, assustada, se aquieta e não revela que o assassino é Rodrigo. Alonso enfrenta Ivana e diz que ela só é uma invejosa por tudo que Valentina tem. Leonor diz a José Miguel que se ele não tivesse se metido com Valentina, eles não teriam sofrido tantas desventuras. Sandra visita Henriqueta e ela abraça a filha.
Henriqueta continua criticando Felipe e Sandra volta a se irritar com a mãe e diz que ela que é a causadora dos problemas. Leonor pede a Ivana que a diga quem estava perto da cabana incendiada, pois ela teme que Rodrigo também acabe matando José Miguel. Rodrigo volta a ameaçar Cristina. Ivana, cínica, diz a Leonor que talvez quem assassinou Frederico foi Valentina ou Rodrigo. Leonor suspeita que seja Rodrigo o culpado. José Miguel encontra Valentina no túmulo de Frederico e eles discutem. Ela então jura não voltar mais naquele local. José Miguel responde que assim estaria bem melhor. A Dona 2 de março, quinta-feira. Horácio e Gabriela enfrentam Ivana. Ivana ironiza Gabi, dizendo que agora ela brinca de escolinha. Gabi chama Ivana de inútil e parasita, porque sempre viveu às custas de Valentina e agora de Leonor. Ivana fica sem graça. Leonor acusa Rodrigo de ser o assassino de Frederico e o ameaça mandá-lo à cadeia. Rodrigo responde que isso não a convém, já que assim José Miguel acabaria sabendo que Leonor foi infiel a Frederico e relacionou-se com outro homem por um bom tempo. Rodrigo alerta Leonor que se ela não levar José Miguel para longe, ele poderá ir fazer companhia a Frederico. Gabriela diz a Valentina que não suporta Ivana e acredita que seu amor por José Miguel é pura farsa. Valentina diz acreditar ser sincero. Gabriela aconselha a Valentina a lutar por José Miguel. Rodrigo diz a Filadelfo que Leonor é a mulher pela qual ele sempre esteve apaixonado. Filadelfo responde que Rodrigo sempre foi acostumado a pôr os olhos em mulheres que estão muito acima dele. Rodrigo responde que no caso de Leonor não foi assim, pois foi ela quem flertou com ele. Leonor diz a Ivana que ela precisa conquistar José Miguel logo, pois teme pela vida do filho, caso ele esbarre com Rodrigo. No dia seguinte, Benita sente enjoo e Maria da Luz a ajuda. Ivana tem um pesadelo com Oscar e acorda assustada. Moisés percebe Sandra triste. Ela conta que foi falar com sua mãe no dia anterior. Henriqueta está muito deprimida e passa o dia na cama chorando por Sandra. José Miguel conta a Horácio a história de Valentina e Alonso. Horácio se surpreende ao saber que Ivana era amante de Alonso. Ivana pede a José Miguel uma oportunidade de demonstrar que pode fazê-lo feliz. José Miguel responde que ainda ama Valentina e jamais poderá corresponder o carinho de Ivana. Astuta, Ivana diz que saberá ser paciente, pois sabe que um dia ele a amará. Nádia lê a carta de Oscar, onde ele dizia que queria se divorciar dela, pois a rotina do casamento havia o cansado. Alonso diz a Valentina que está certo de que ela não pode esquecê-lo e a suplica que ela o escute. Valentina, furiosa, responde que ele é tão arrogante que não consegue pensar em nada além dele. Ela pede dignidade e que ele vá embora de uma vez por todas. Toledo diz a Nádia que vai mandar outra intimação para Alonso sobre a morte de Oscar. Anoitece. Felipe se enfurece ao ver Alonso conversando com Sandra e o agride. Ivana não encontra José Miguel na fazenda e diz a Leonor que talvez ele tenha ido procurar Valentina. Leonor volta a pressionar a recalcada para que conquiste logo de uma vez por todas seu filho. Alonso vai à fazenda dos Caracóis com mariachis para tentar conquistar Valentina. Valentina fica furiosa e atira para os expulsar. José Miguel tem um ataque de risos ao ver Valentina abrir a janela e expulsar Alonso e seus mariachis a tiros. Benita diz a Valentina que ela deu um bom susto em Alonso. Mais tarde, Benita sofre um desmaio.
Maria da Luz, assustada, corre e diz a todos que Benita bateu as botas. Todos se assustam e vão na cozinha e encontram Benita desmaiada. Benita reage e Maria da Luz fica feliz por ela estar viva. Valentina pede a Benita que descanse, enquanto Gabriela vai chamar Felipe. Nádia chora, diz diante de uma foto de Oscar que ele quis indenizá-la com dinheiro por sua falta de afeto. Durante a madrugada, Ivana invade o quarto de José Miguel para tentar se envolver com ele. José Miguel se levanta e despreza Ivana. Ele diz que não a ama e seria indigno ficar com ela e depois descartá-la. Ivana responde que não entende esse absurdo amor dele por Valentina, ainda mais sabendo que ela segue amando Alonso e logo voltará a ficar com ele. José Miguel responde que pode comprovar que Alonso não interessa a Valentina, já que o expulsou a bala de sua fazenda após uma serenata. Alonso tenta reconquistar Valentina. Sandra reclama com Felipe que ele a tem deixado só. Felipe responde que a viu conversando muito entusiasmada com Alonso. Sandra diz que não é verdade. Felipe diz a Sandra que Alonso não vale nada, pois tinha um caso com Ivana, mesmo sendo comprometido com Valentina. Após ser insultada, Sandra esbofeteia Alonso. Felipe consulta Benita e diz a ela e Valentina que está com uma doença que a deixa com enjoos e desequilibrada. Valentina trata Benita com carinho. No dia seguinte, Padre Ventura repreende Felipe por ter discutido com Sandra, sendo que o culpado é Alonso. Dona Sexta-feira, 3 de março. Leonor decide suspender a investigação sobre a morte dos gados, com medo de Rodrigo. Sabino discute com Leonor, já que ela se nega a permitir que façam autópsia dos gados que morreram e diz que Frederico jamais permitiria essa atitude. Leonor exige que Sabino nunca mais cite Frederico. Ernesto enfrenta Rodrigo e diz que já está na hora de alguém o colocar em seu lugar, pois ele toma atribuições que não são suas. José Miguel surpreende a discussão entre Sabino e Leonor e pensa que Leonor, para proteger Rodrigo, está culpando Valentina pela morte de seu pai. Valentina reclama com Rodrigo por ele não ter cumprido suas ordens de derrubar a escola. Ele responde que muitas vezes aprovou que não é nenhum inapto e que foi Ernesto quem o proibiu de cumprir essa ordem da patroa. Ivana, furiosa, humilha Teresa dizendo a que ela jamais passará de uma empregada barata. Teresa então responde que prefere ser uma empregada honrada do que uma mulher que vive às custas alheia. Ivana ameaça esbofeteá-la e diz que um dia ainda fará com que José Miguel a expulse da fazenda. Amparo diz a Maria da Luz que Rodrigo está rodeando Cristina novamente. Maria se preocupa. José Miguel diz a Horácio que não deseja ficar em dívida com Valentina. Valentina diz a Ernesto que não contrarie suas ordens de demolir a escola. Maria da Luz diz a Felipe sobre suas suspeitas de que foi Rodrigo quem matou Lázaro. Eles combinam de levar a roupa de Rodrigo manchada de sangue que a Cristina guardou e acredita ser sangue de Lázaro. Ernesto responde que, se não pelas crianças, Valentina devia pensar em sua tia, pois a escola está a mantendo muito ocupada e ajudando a sair da depressão em que entrou após a morte de Frederico. Valentina aceita manter a escola, mas lembra Ernesto que ela não participará de nada do que ocorre lá. Ivana, cínica, pede dinheiro a Felipe e em troca diz que o pagará como ele quiser. Ela tenta o seduzir, mas Felipe despreza qualquer. José Miguel paga a dívida que Leonor contraiu com Valentina. Ela, furiosa, diz que aquilo não é tudo que ele a deve. Na saída, José Miguel garante a Rodrigo que algum dia ele pagará caro por suas maldades. Benita sente novos enjoos e Isabel pede que ela faça o repouso corretamente.
Felipe e Alonso discutem. José Miguel, furioso, reclama com Leonor que ela fez Valentina acreditar que ele só estava interessado em seu dinheiro. José Miguel exige que Leonor devolva o restante do dinheiro que falta. Ela responde que o dinheiro e os bens que ela tem são necessários para que mantenha seu estilo de vida. Ivana pede dinheiro a Isabel e ela responde que se quiser dinheiro que vá trabalhar ou peça a Leonor. Depois, Gabriela consola Isabel pelo sofrimento que Ivana está causando. Gabriela confirma a Sandra que Ivana teve relações com Alonso, mesmo sabendo que o mesmo era noivo de Valentina e que ela o seduziu a ponto de que ele acabasse desistindo de Valentina no dia do casamento. Sandra fica surpresa pela vagabundagem de Ivana. Alonso vai atrás de Ivana na fazenda Montesinos e a seduz. Jesus flagra Ivana e Alonso se beijando. Ivana diz a Alonso que sua relação com ele era só por conveniência, pois agora conhece o verdadeiro amor nos braços de José Miguel. Alonso responde que não sabe o que as mulheres veem em José Miguel, que não passa de um pobre caipira. Jesus tropeça e Ivana o descobre. José Miguel diz a Sabino que o amor que sente por Valentina é a única coisa que se dá sentido à sua vida. Ivana, fingindo ser amável, tenta convencer Jesus a não dizer nada sobre o que viu entre ela e Alonso, mas o menino não aceita. José Miguel chega ali e percebe Jesus inquieto. Ivana fica tensa.